Quando o envelope chegou, trazido pelo carteiro numa manhã abafada de sábado, já senti que havia algo de calculado naquilo. Não era comum que minha família enviasse convites impressos para um simples almoço, ainda mais com tanto capricho no papel, no lacre e na caligrafia. Abri devagar, como se o conteúdo pudesse explodir em minhas mãos, e encontrei as palavras alinhadas com formalidade. Almoço em família. Domingo, às 13h, na casa de Marcelo. Mas logo abaixo, em letras menores e num tom que não cabia no corpo de um convite formal, havia um adendo que parecia ter sido escrito com aquela tinta invisível que só se revela para quem conhece a história por trás. Esperamos que desta vez o Senhor consiga relaxar e não transformar a mesa num quartel. Fiquei olhando para aquela frase como quem examina um objeto suspeito. Era assinada por minha irmã, Helena, sempre pronta a dar pequenos cortes disfarçados de brincadeira. Senti um leve aperto no estômago, não de ofensa, mas de constatação. Eles nunca entenderam que minha rigidez não era capricho ou mania, mas resultado de uma vida inteira em que cada detalhe podia significar a diferença entre voltar para casa vivo ou não voltar nunca mais. Respirei fundo. Deixei o convite sobre a mesa e fui preparar meu café. Na minha mente as imagens se sobrepunham. Jantares em que tentaram me convencer a abrir mão das formalidades, aniversários onde zombaram de minha postura na hora de cortar o bolo, comentários sobre como ninguém aguenta viver como se estivesse sempre de serviço. Não havia mágoa nova ali, apenas o eco de antigas incompreensões. Sentei-me à mesa com a xícara na mão e pensei se deveria ou não comparecer. Parte de mim queria ignorar, deixar que interpretassem meu silêncio como bem entendessem. Mas outra parte, a parte que carrega no sangue a noção de missão, sabia que evitar o encontro seria dar a eles a vitória de me pintar como alguém incapaz de conviver fora do ambiente militar. Decidi que iria, não por obrigação, mas para lembrar a mim mesmo que minha disciplina não era um fardo, e sim uma escolha que eu carregava com orgulho, mesmo em meio a quem não a compreendia. Passei o resto do sábado revisando a agenda, cuidando da farda civil que costumo usar em eventos familiares. Nada chamativo, mas alinhado. Sapatos engraxados, camisa sem um vinco fora do lugar, calça de tecido firme. Gosto de entrar em qualquer lugar com a sensação de estar pronto para tudo, mesmo que o cenário seja uma sala de jantar e não um campo de operações. Enquanto passava o ferro na camisa, lembrei-me de um ensinamento antigo do meu comandante no início da carreira. Você nunca se apresenta para os outros. Você se apresenta para si mesmo. Quem vê de fora só reconhece o que você já reconheceu antes. Guardei essa lição como quem guarda uma arma limpa, pronta para uso. No domingo, acordei cedo por hábito. Mesmo sem necessidade, ajustei o despertador para as 6h. Fiz minha rotina de exercícios leves, alongamento e um café preto sem açúcar. Enquanto a cidade ainda bocejava, eu já estava no pátio, conferindo o carro, o nível do óleo e a pressão dos pneus. Alguns diriam que isso é exagero para um simples almoço, mas para mim não existe situação simples. Existem apenas aquelas em que você está preparado e aquelas em que não está. E eu jamais me permito estar na segunda categoria. O relógio marcava 11h30 quando vesti a camisa. Não demorou para que a lembrança do convite voltasse à minha mente. A frase "não transformar a mesa num quartel" soava quase como uma ordem para que eu fosse alguém que não sou. Sorri sozinho, um sorriso breve e irônico. Eles não entendem que um homem não deixa de ser quem é apenas porque o contexto mudou. Meu olhar treinado ainda percebe a disposição dos móveis, as rotas de entrada e saída, o comportamento de cada pessoa no ambiente. Não por paranoia, mas por hábito. Saí de casa por volta do meio-dia, tempo suficiente para chegar com pontualidade britânica. Sempre fui assim, nem cedo demais para parecer ansioso, nem atrasado para passar a impressão de descuido. Durante o trajeto, repassei mentalmente as conversas que provavelmente surgiriam. Comentários sobre minha seriedade, perguntas indiretas sobre a vida após a farda, talvez insinuações sobre como deveria aproveitar a vida agora. Tudo previsível, mas havia algo no ar que eu não conseguia definir. Talvez fosse apenas a intuição, aquela mesma que tantas vezes me salvou de armadilhas.
Ao estacionar em frente à casa de Marcelo, vi alguns carros já alinhados na rua. Reconheci o veículo de Helena e também o de meu cunhado, que nunca perde a oportunidade de lançar uma piada às minhas custas. Ajustei o colarinho antes de sair do carro e respirei fundo. O portão estava aberto, convidando a entrada, mas antes de cruzá-lo, dei uma última olhada ao redor. Velhos hábitos. Entrei no jardim cumprimentando de maneira cordial quem estava por ali, e percebi que, mesmo antes de atravessar a porta, alguns olhares já se voltavam para mim, avaliando-me como se fosse um personagem fora do contexto, alguém deslocado da festa. E talvez fosse isso mesmo que eles sempre pensaram de mim, um homem deslocado, fora de época, que não se encaixa nas descontrações e nas falas soltas. Mas o que eles não sabiam ou fingiam não saber é que não preciso me encaixar para estar presente. Basta me manter a postura e deixar que os fatos falem por si. Cruzei a sala e cheguei ao salão onde a mesa estava posta. As vozes se misturavam num burburinho leve, até que minha presença pareceu abafar alguns sussurros. Cumprimentei a todos com a mesma calma que aprendi a ter em cerimônias oficiais. Nem calor excessivo, nem frieza cortante, apenas o equilíbrio de quem conhece o peso de cada gesto. Sentei-me no lugar que havia sido claramente reservado para mim, não na cabeceira, mas numa lateral, como quem diz, está aqui, mas sem protagonismo. Sorri de leve. Sempre há mensagens escondidas, mesmo na posição de uma cadeira. E eu as noto todas. Eu ainda não sabia, mas aquele convite com tom de ironia seria apenas a primeira peça de um jogo silencioso que estava prestes a se transformar completamente. E quando a mudança viesse, não viria com palavras ou discussões. Viria na forma mais simples e devastadora. Reconhecimento público, incontestável e vindo de onde eles menos esperavam. Mas, por enquanto, tudo o que eu tinha era o convite dobrado no bolso interno do paletó. Um lembrete de que estava ali não para me explicar, mas para ser exatamente quem sempre fui. O portão da casa de Marcelo rangia levemente quando o empurrei, como se fizesse questão de anunciar minha presença, antes mesmo que eu cruzasse o jardim. A calçada recém-varrida, as flores dispostas de forma meticulosa nos vasos e o aroma de comida que escapava pelas janelas abertas formavam uma cena convidativa para qualquer visitante. Para mim, no entanto, eram apenas detalhes que registrava quase de forma automática, como fiz a vida inteira ao entrar em um novo ambiente. Havia carros estacionados de maneira apressada na frente, alguns até com as rodas encostadas no meio-fio, o que me dizia que certos convidados haviam chegado no último minuto. Não me surpreendia. Pontualidade nunca foi um valor da maioria da minha família. Segui pelo corredor lateral que levava à entrada principal, ajustando o colarinho e passando discretamente a mão pelo cabelo, não por vaidade, mas para assegurar-me de que minha apresentação estava intacta. Ao entrar na sala, fui recebido por um calor abafado, o som de conversas cruzadas e o tilintar de talheres batendo em pratos, um ruído doméstico que contrastava com a ordem calculada das reuniões que eu conhecia bem. Os primeiros olhares não demoraram. Vieram disfarçados por meio de sorrisos rápidos, cumprimentos apressados e até acenos de longe, mas não conseguiam esconder o exame silencioso que me faziam, como se verificassem se eu havia trazido a tal rigidez que tanto comentavam. Reconheci no rosto de alguns o mesmo ar que já vi em recrutas, antes de um exercício surpresa. Uma mistura de expectativa e apreensão, como se estivessem aguardando o momento em que eu cometeria algum ato que justificasse as histórias que contam sobre mim. Minha irmã Helena foi uma das primeiras a se aproximar, com um abraço ligeiro e palavras medidas. Que bom que você veio. Estava com receio de que não aceitasse o convite. A entonação era doce, mas havia nela aquela sutileza de quem quer confirmar um palpite, como se minha presença fosse algo incomum, quase contra as probabilidades. Enquanto avançava pela sala, percebi que os grupos de conversa mudavam de ritmo quando eu passava. Alguns diminuíam o tom, outros se calavam brevemente, para depois retomar o assunto em outro ponto, provavelmente para evitar que eu ouvisse algo que me tivesse como alvo. A mesa do almoço estava posta com uma precisão que, por um instante, quase me agradou. Talheres alinhados, pratos de porcelana, guardanapos dobrados com cuidado.
Era evidente que alguém se deu ao trabalho de organizar tudo para impressionar. Contudo, essa impressão se quebrou rapidamente quando notei as cadeiras dispostas. As de maior destaque, próximas à cabeceira, estavam ocupadas ou reservadas por bolsas e casacos, enquanto o meu lugar estava num canto lateral, longe do centro da mesa e com pouca visibilidade. Era um gesto sutil, mas carregado de intenção, um rebaixamento simbólico. Cumprimentei meu sobrinho Marcelo, anfitrião da vez, que me recebeu com um aperto de mão rápido e um sorriso protocolar. Seus olhos não encontravam os meus por mais de 2 segundos, como se evitasse um confronto invisível. Ao redor, outras conversas seguiam seu curso. Risadas altas, comentários sobre viagens, negócios e banalidades que pouco me interessavam. A cada passo, mais olhares se cruzavam com o meu. Alguns com curiosidade genuína, outros com aquele toque de desafio silencioso. Não era preciso palavras para entender que, para alguns ali, minha presença era motivo de incômodo. Sentei-me no lugar que me foi designado, ajeitando-me com a mesma postura que teria numa sala de briefing. De onde estava, podia ver quase todos, exceto os que se sentavam próximos à cabeceira, que ficavam parcialmente ocultos pelo centro da mesa. A posição propositalmente afastada me permitia observar sem ser o foco. Uma vantagem em ambientes onde o jogo social se disfarça de confraternização. O cheiro de assados e temperos se misturava ao aroma de vinho recém-aberto, e os sons das conversas se transformavam num pano de fundo constante. Eu permanecia atento aos movimentos, aos gestos rápidos, aos cochichos que escapavam, quando alguém pensava que eu não estava olhando. Em certo momento, vi meu cunhado aproximar-se de outro convidado e cochichar algo, apontando discretamente na minha direção. O outro riu, cobrindo a boca com a mão, como se fosse um segredo perigoso. Já conheço essa dinâmica. Pequenas provocações disfarçadas de piadas privadas, que mais tarde se tornam comentários públicos. Não é preciso ser vidente para saber que, em breve, essas brincadeiras iriam ganhar espaço na mesa. Permaneci impassível, mexendo lentamente na água que tinha à frente. Minha calma não era fruto de indiferença, mas de estratégia. Aprendi que em qualquer campo de batalha, seja ele físico ou social, revelar emoções cedo demais é entregar terreno. As conversas aumentavam de volume à medida que mais convidados chegavam, trazendo cumprimentos e abraços que se espalhavam pela sala. Notei que alguns olhares demoravam mais em mim do que em outros, como se tentassem avaliar se aquele homem de postura ereta e expressão controlada era realmente o mesmo que, segundo as histórias, já comandou operações arriscadas e enfrentou situações onde um erro significava morte. Talvez se perguntassem como alguém que viveu assim poderia se preocupar com a disposição de talheres ou com a exata hora de se sentar. O que não entendem é que a disciplina não é uma máscara que se tira no fim do expediente. É uma pele que se carrega para sempre. Enquanto observava tudo, percebi um detalhe que, para outros, poderia passar despercebido. O relógio na parede, 5 minutos adiantado em relação ao horário real. Pequena artimanha para manter os convidados na expectativa, talvez, ou apenas descuido. Para mim, era mais um elemento na cartografia do ambiente, algo que ajudava a calcular o ritmo da reunião. A cada segundo minha presença ali deixava de ser apenas física e passava a ser psicológica. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém testaria o limite dessa calma e, pelo convite que recebi, suspeitava que não demoraria muito. Com o copo na mão, olhei em volta e confirmei que todos os lugares já estavam ocupados, exceto um, estrategicamente posicionado ao lado de Helena. Eu sabia que ela não deixava nada ao acaso e que aquele assento vazio não era coincidência. Era o tipo de escolha que cria oportunidades para conversas específicas ou provocações direcionadas. Sorri internamente. O jogo havia começado, mesmo antes de qualquer palavra direta, e eu estava pronto para ouvir cada movimento, cada riso e cada silêncio, porque sabia que dali para frente cada gesto seria uma peça que, cedo ou tarde, levaria àquela cena que ninguém ali poderia prever. Os pratos ainda nem haviam sido distribuídos quando o primeiro golpe veio, disfarçado pelo tom de brincadeira que tantos usam para legitimar a grosseria.
Eu estava ajustando o guardanapo no colo, observando a movimentação dos que se serviam primeiro, quando meu cunhado Paulo ergueu o copo de vinho e, olhando diretamente para mim, disse com a voz alta o suficiente para atravessar a mesa: "Imagino como deve ser difícil viver com tanta rigidez. Aposto que até para tomar café ele precisa pedir permissão para si mesmo." O comentário arrancou risadas rápidas, algumas francas, outras contidas, dessas que se dão mais por hábito do que por convicção. Mas eu vi o brilho nos olhos de quem estava à minha esquerda. Aquele prazer infantil que algumas pessoas sentem ao ver a autoridade de alguém ser questionada em público. Eu não mexi um músculo. Mantive o olhar fixo na jarra de água à minha frente, observando o reflexo das luzes no vidro como se fosse a coisa mais interessante da sala. Quando você viveu o suficiente para ouvir palavras muito mais pesadas do que qualquer zombaria, aprende que não é cada provocação que merece resposta. Ainda assim, senti a energia da mesa mudar, como se todos estivessem aguardando um retorno meu, talvez uma reação irritada que confirmasse o estereótipo que eles cultivam sobre mim. Ao perceber que nada viria, Helena tentou reforçar a provocação. "Ah, mas é verdade, irmão. Você podia relaxar um pouco hoje, não está em serviço. Não precisa medir cada passo como se fosse inspecionar tropa." A frase foi acompanhada por um sorriso largo, mas os olhos não escondiam a intenção. A lembrança de anos de farda me veio à mente com nitidez. As manhãs geladas nas quais uma ordem mal dada poderia comprometer toda uma operação, o peso de ter sob minha responsabilidade vidas que confiavam em cada decisão minha, a certeza de que qualquer sinal de fraqueza se espalha rápido, corroendo a confiança coletiva. Essa disciplina não nasceu de um capricho meu. Foi forjada em circunstâncias em que errar não era permitido. E, no entanto, ali na mesa de almoço da minha própria família, ela era reduzida a uma caricatura, algo para ser ridicularizado entre um gole de vinho e uma garfada de salada. Enquanto passavam os pratos, outros se animaram a contribuir com suas próprias observações. Um sobrinho que mal terminou a faculdade comentou rindo que devia ser difícil para mim não dar ordem até para o garçom em restaurante, e outro disse que, se me dessem um apito, eu provavelmente comandaria até a disposição das cadeiras na sala. A cada nova risada eu percebia que para eles aquilo era entretenimento. E talvez fosse mesmo para quem não entende que a postura que mantenho é a mesma que me salvou de situações em que a maioria deles não suportaria ficar de pé. A comida começou a circular, e enquanto alguns conversavam sobre trivialidades, outros ainda me lançavam olhares provocadores, esperando talvez que eu cedesse e participasse das piadas, me mostrasse humano, como já ouvi dizerem. Mas o que eles chamam de humanidade eu conheço como vulnerabilidade exposta. E não há nada mais fácil de manipular do que um homem que reage no calor da provocação. Eu não lhes daria esse presente. Mantive-me sereno, cortando a carne com precisão, mastigando no tempo exato, ouvindo tudo, mas oferecendo apenas um aceno polido quando alguma fala se dirigia diretamente a mim. Havia um momento, no entanto, que percebi estar próximo, o ponto em que a provocação deixa de ser individual e se torna coletiva, quase uma roda de coro. A atmosfera da sala começou a caminhar para isso. Paulo, percebendo que tinha plateia, voltou a falar. "Eu fico imaginando, Marcelo, se o tio já não acorda fazendo inspeção no próprio quarto. Ele deve olhar para o travesseiro e perguntar se está firme e alinhado." A mesa explodiu em gargalhadas mais altas, e até Helena se inclinou para a frente, como quem quer ver de perto minha reação. Eu respirei fundo, não para conter a raiva, porque ela não estava presente, mas para manter o controle sobre o que eu queria transmitir. Nada. Um nada sólido, denso, capaz de deixar o outro falando sozinho. Continuei comendo como se a conversa fosse sobre previsão do tempo. Quando levantei os olhos, foi apenas para observar o movimento da porta que dava para o corredor principal. Alguém estava chegando. Eu ouvi o som de passos firmes, pesados, que não combinavam com a descontração dos convidados. Reconheci aquele tipo de passada, marcada, segura, com o ritmo de quem está acostumado a andar em ambientes onde cada deslocamento tem propósito. Antes que a figura fosse visível, Helena ainda tentou uma última provocação. "Viu? Ele nem responde."
Acho que, na verdade, deve estar catalogando todos os nossos erros para depois mandar um relatório. Algumas risadas tímidas acompanharam, mas já não tinham o mesmo fôlego. Meu silêncio não era o silêncio constrangido de quem perdeu o argumento. Era o silêncio calculado de quem sabe que a partida não acabou. E como em toda operação bem-sucedida, eu estava prestes a ver o ponto de virada se aproximar. Os passos no corredor cessaram por um instante e então a porta se abriu. Não precisei me virar para sentir que algo mudou no ar. As conversas diminuíram de volume, como se um comando silencioso tivesse passado por todos. Ainda não era o momento da revelação, mas o simples pressentimento dela já começou a trabalhar a meu favor. Eu mantive a postura, os olhos baixos por um instante, sentindo a antecipação silenciosa crescer na sala. Ainda havia quem achasse que tinha o controle da situação, mas logo perceberiam que o jogo estava apenas começando e que eu não havia sequer movido uma peça até agora. O que começou como um comentário isolado logo se transformou em uma corrente silenciosa, como se a primeira provocação tivesse dado a todos uma espécie de autorização tácita para participarem do espetáculo. Bastou que um risse alto, que outro arriscasse uma frase espirituosa, para que se formasse ao meu redor uma roda invisível onde eu era o centro de um tipo peculiar de entretenimento, o alvo comum. Não havia ali hostilidade declarada, tampouco um ódio escancarado. Era pior. Era aquela espécie de desprezo travestido de humor, o tipo que se infiltra sorrateiro e ganha legitimidade porque vem acompanhado de gargalhadas. A diferença é que eu conhecia bem esse jogo. Já o vi acontecer em quartéis, salas de comando e até em reuniões diplomáticas. A pressão social, mesmo em tom de brincadeira, é uma arma eficiente para testar limites. Paulo, embalado pelo sucesso da primeira estocada, tornou-se maestro daquilo. Olhava ao redor, escolhia o momento, fazia um gesto com o copo e lançava mais uma. Imaginem só o tio no supermercado conferindo a validade de cada produto como se estivesse inspecionando munição. A mesa respondeu com um coro de risos. Um sobrinho completou. E apostam quanto que ele coloca as sacolas em ordem de peso e tamanho antes de ir para casa? Riram mais. Eu, com a faca e o garfo na mão, apenas ajustei um pedaço de carne no prato, mastigando com a calma de quem não tem pressa de nada, muito menos de reagir. Helena, percebendo que a cena lhe dava certa centralidade, entrou no jogo. Ah, mas isso é dele desde sempre. Quando éramos pequenos, ele alinhava nossos brinquedos na prateleira e ficava irritado se alguém mexesse. As risadas se intensificaram. Era como se, ao invés de estarmos em um almoço, estivéssemos num palco improvisado, onde cada um queria deixar sua contribuição para o número principal, a desconstrução pública da minha imagem. Conforme as piadas se acumulavam, notei que alguns não participavam. Havia olhares constrangidos de dois primos mais velhos, que não diziam nada, apenas mantinham a atenção no prato. Uma sobrinha sentada mais distante fingia estar concentrada no celular. Isso sempre acontece. Nem todos têm estômago para assistir à ridicularização de alguém em quem, no fundo, reconhecem um valor, mas esses raramente intervêm. Preferem não se indispor com a maioria. Enquanto eles se revezavam nas anedotas, eu observava a disposição das cadeiras, o reflexo da luz nas taças, o movimento dos que se levantavam para buscar mais comida. Cada detalhe me ajudava a montar um mapa do ambiente, não físico, mas social. Eu sabia exatamente quem estava mais à vontade para me atacar, quem apenas ria por medo de ser o próximo alvo e quem observava tudo em silêncio. Essa leitura era instintiva para mim, como sentir a direção do vento antes de uma tempestade. Paulo, de novo, decidiu levar a provocação um passo além. Sabe o que eu acho? Que se a gente desse um comando errado aqui, ele ia botar todo mundo para correr em volta da mesa como castigo. Alguém acrescentou. Mas só depois de pedir autorização por escrito, claro. A mesa vibrou em mais gargalhadas. Dessa vez, percebi que até Marcelo, o anfitrião, riu sem tanto disfarce. Isso me dizia que ele também se sentia seguro em me expor. A liderança da zombaria havia se espalhado. Agora a mesa inteira se sentia participante de um rito onde o mais velho, o mais sério, o mais disciplinado era reduzido a um personagem caricato.
Eu não estava ali para me defender com palavras. Uma defesa verbal naquele momento só alimentaria o jogo. Eles esperavam isso. Esperavam que eu finalmente perdesse a paciência, que desse um sermão, que os colocasse em seus lugares, para então rirem ainda mais, acusando-me de confirmar a imagem que criaram de mim. Mas eu aprendi há muito tempo que existem batalhas que não se vencem no momento do ataque. É preciso esperar, observar, deixar que a confiança do adversário cresça, a ponto de fazê-lo baixar a guarda. As piadas continuavam, agora com um tom mais ousado. Vocês sabiam que ele mede até a quantidade de sal na comida? Aposto que na casa dele nem pimenta entra sem passar por inspeção. Risadas. E que ele deve ter um manual para lavar o carro com passo a passo e horário específico. Risadas de novo. A cada nova frase eu sentia o clima se tornar mais homogêneo, quase todos contra um, ainda que mascarado pela cordialidade. Mas o que eles não percebiam, e isso me dava uma estranha tranquilidade, era que aquela confiança coletiva estava prestes a se desfazer, porque há momentos em que a realidade se impõe de forma tão clara que nenhum comentário consegue encobrir. Eu sabia que algo se aproximava não por sorte, mas porque conhecia as circunstâncias do dia. Eu havia sido informado, dias antes, de que uma autoridade específica estaria na cidade para uma visita rápida. E embora ninguém naquela mesa soubesse, essa autoridade tinha um motivo pessoal para me encontrar. Então eu fiquei ali, imóvel, quase invisível na minha própria postura, deixando que cada um desse sua contribuição ao espetáculo. A roda de piadas seguiu por mais alguns minutos, intercalada por goles de vinho e pequenas pausas para mastigar. E pouco a pouco, percebi que o efeito começava a enfraquecer. As ideias para novas provocações já não surgiam com a mesma força. Era como se estivessem exaurindo o repertório. Paulo ainda tentou mais uma. Se eu fosse ele, tirava férias só para reorganizar todos os armários de casa. Mas a risada que veio foi menor, quase protocolar. Nesse ponto, já não importava quantas vezes repetissem o roteiro. Eu sabia que o ato final se aproximava, e como em qualquer operação bem conduzida, eu só precisava manter o controle sobre mim mesmo até que o momento chegasse. Eles pensavam que tinham a vantagem, que haviam quebrado a minha rigidez. Mas eu estava apenas esperando a hora exata em que uma porta se abriria e mudaria toda a configuração daquela mesa. E quando isso acontecesse, nenhuma das piadas teria mais graça. O efeito mais curioso de uma sequência de provocações não é a risada que ela provoca em quem as faz, mas sim o desconforto crescente que começa a se instalar quando a vítima escolhida não reage da maneira esperada. Eu sabia disso. Já tinha visto a mesma dinâmica em interrogatórios, em sessões de treinamento psicológico e até em missões no exterior, quando grupos inteiros testavam um homem para medir sua resistência. Ali, naquela mesa de almoço, não era diferente. Meus parentes, embalados pela falsa sensação de segurança de estarem entre iguais, se revezavam para tentar me tirar do meu centro. E, no entanto, cada comentário encontrava um muro liso e intransponível. Meu silêncio. Não um silêncio vazio ou de constrangimento, mas um silêncio denso, que parecia absorver e neutralizar tudo o que lançavam contra mim. Era quase visível o incômodo que isso gerava. No início, as piadas vinham com um entusiasmo despreocupado, como flechas disparadas por diversão. Mas conforme perceberam que eu não estava devolvendo nada, que não me justificava nem contra-atacava, começaram a surgir as primeiras hesitações. Alguns, que antes riam de qualquer frase, agora davam risadas mais curtas, olhando ao redor para medir a reação dos outros. O ritmo das provocações desacelerou, como se estivessem tateando no escuro, tentando encontrar um ponto frágil que eu deixasse exposto. Enquanto isso, eu mantinha minha postura. Segurava o garfo com firmeza, cortava cada pedaço de carne com precisão e mastigava de forma metódica, como sempre. Meus olhos não fugiam, mas também não se fixavam demais em ninguém. Olhava para quem falava o suficiente para mostrar que estava presente, mas sem entregar nada além disso. Esse equilíbrio, estar ali, mas intocável, era o que começava a corroer a confiança deles. Eu sabia que não precisava fazer nada
para que, aos poucos, a própria energia deles se voltasse contra si. Helena, talvez incomodada com o rumo, tentou reacender o clima que havia se formado momentos antes. Está vendo como ele é? Nem aqui consegue relaxar. Acho que se colocássemos música, ele pediria para desligar porque está fora do horário de silêncio. A frase arrancou alguns risos tímidos, mas não teve o mesmo efeito de antes. Eu apenas servi um pouco mais de água no meu copo e, sem levantar muito a voz, agradeci ao primo que me passou a travessa de legumes. Esse tipo de resposta simples e polida, sem qualquer defesa ou tensão, era o que os desarmava aos poucos. Eles queriam a reação para poder apontar e dizer, está vendo? Mas eu não daria esse presente. Aos poucos, percebi que começaram a conversar mais entre si, mudando o foco para outros assuntos. Falavam sobre viagens, sobre negócios, sobre pequenos problemas do dia a dia. Mas ainda havia aqueles olhares de soslaio na minha direção, como se estivessem pensando em uma nova oportunidade de testar minha paciência. Paulo, que até então tinha se mantido como principal orquestrador, parecia inquieto com meu silêncio. Era o tipo de homem que precisava de retorno para sentir que tinha controle. Sem ele, começava a perder a postura, mexendo no guardanapo, virando o copo de vinho sem beber. Eu me mantinha atento, não apenas às palavras, mas ao ambiente como um todo. O som distante de passos no corredor já havia se repetido algumas vezes desde que cheguei, mas agora vinha com um ritmo diferente. Mais pesado, mais cadenciado. O tipo de passada que carrega intenção. Meus ouvidos se afinaram, mas continuei imóvel, como se nada tivesse mudado. O barulho das conversas abafava a maioria dos ruídos, mas para mim, treinado para identificar padrões, era impossível não notar. Alguém se aproximava e não era qualquer convidado. A luz na sala se modificou levemente quando a porta interna se abriu, mas ninguém deu atenção no início. Eu mantive os olhos no prato, mas senti o ar mudar. É curioso como um ambiente pode se transformar sem que nenhuma palavra seja dita. É como quando, no campo, a presença de um superior é sentida antes de ser vista. As conversas começaram a perder volume, não por um comando, mas por instinto. O silêncio que vinha de mim havia se espalhado, contaminando a mesa. Antes era apenas eu que não respondia. Agora os outros também falavam menos, como se pressentissem algo. Helena olhou rapidamente para o corredor, talvez esperando ver um convidado atrasado, e sua expressão mudou por um breve segundo. Não foi medo, mas foi um reconhecimento involuntário de que algo não estava de acordo com o que esperava. Paulo, que se preparava para fazer mais um comentário, fechou a boca sem perceber, olhando na mesma direção. Eu sabia que o momento estava prestes a chegar, mas não me apressei. Continuei comendo calmamente, terminando o que tinha no prato. Para todos os efeitos, eu permanecia alheio, mas por dentro, minha mente já se organizava para o que viria a seguir. A diferença entre agir e reagir é essa. Quando você age, escolhe o momento. Quando reage, deixa que o outro escolha por você. E eu, naquele dia, tinha escolhido esperar. A porta do salão se abriu mais e os passos se tornaram visíveis. Botas pretas, polidas, de quem não apenas cuida da aparência, mas também sabe a importância da presença. As conversas cessaram por completo nesse instante, como se uma mão invisível tivesse cortado o som. Eu mantive os olhos no prato mais alguns segundos antes de levantar o olhar, não para ver quem chegava, mas para medir o efeito que a chegada causava nos outros. O desconforto que antes era apenas meu agora estava distribuído pela mesa inteira. E isso, para mim, era o início da virada. Ainda não havia sido pronunciada nenhuma palavra, mas todos ali já sentiam que a configuração do almoço estava prestes a mudar. E quando o dono daqueles passos finalmente cruzasse o batente, o silêncio que eu havia mantido como escudo se tornaria a arma mais afiada da sala. O corredor parecia um canal estreito, conduzindo uma maré silenciosa até a sala. Eu não precisava ver para saber que havia peso naqueles passos. Eles não pertenciam a um convidado qualquer. Não era o andar solto e irregular de parentes que chegam conversando ou rindo, tampouco o deslizar apressado de quem busca uma cadeira vaga. Era uma cadência firme, deliberada,
O tipo de passada que mantém o mesmo ritmo do início ao fim e que, sem pressa, atravessa qualquer ambiente impondo presença antes mesmo que o corpo apareça. Reconheci esse padrão imediatamente. Soldados aprendem a reconhecer esse som como se fosse um código. E eu já havia passado tempo demais em ambientes onde a forma de andar dizia tanto quanto o uniforme. Ainda assim, mantive-me imóvel, garfo na mão, mastigando lentamente, como se nada se aproximasse. O primeiro a notar foi meu sobrinho Marcelo, que estava de frente para o corredor. Sua voz cessou no meio de uma frase e seu olhar se fixou na entrada, franzindo o senho de leve. Helena percebeu a interrupção e seguiu a direção de seu olhar, mas ao ver a figura se aproximando, disfarçou a surpresa com um sorriso constrangido. Paulo, sempre tão rápido com suas piadas, também se calou, mantendo o copo suspenso a meio caminho da boca. Era como se uma corrente invisível tivesse percorrido a mesa, cortando o riso e deixando no ar apenas o som cada vez mais próximo das botas, encontrando o chão de madeira. A porta do salão abriu-se de vez, e antes mesmo que a pessoa surgisse por inteiro, as insígnias douradas no ombro e o brilho das condecorações no peito já haviam feito o trabalho de anunciar quem era. O homem que entrou carregava não só o peso das medalhas, mas o da autoridade que elas representavam. Vestia o uniforme impecável, como se tivesse saído de uma cerimônia há poucos minutos, e o porte ereto não deixava dúvidas. Estava ali alguém que não passaria despercebido em lugar nenhum. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, mas não com a curiosidade de um visitante, e sim com a precisão de quem avalia o terreno. Então, ao me ver, interrompeu o avanço por um instante. Foi o suficiente para que todos na sala percebessem que algo ligava aquele homem a mim. A atmosfera mudou de forma quase palpável. Não houve barulho, mas senti como se o ar ficasse mais denso, como se cada molécula fosse atravessada pela tensão de olhares que iam do recém-chegado até mim. O homem retomou o passo, aproximou-se da mesa e, sem hesitar, contornou os convidados até parar ao meu lado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger suave do piso sob o peso controlado das botas. Eu não me levantei de imediato. Sabia que o protocolo exigia que ele desse o primeiro passo, e ele deu. Parou diante de mim, recuou levemente o queixo e, com um gesto solene e preciso, levou a mão à testa em continência. Não foi uma saudação apressada ou meramente protocolar. Era a reverência plena de um homem que reconhece outro, não pelo parentesco, mas pelo serviço, pela história e pelo valor. Ao executar o gesto, pronunciou meu posto e sobrenome com clareza, sua voz firme cortando o silêncio como uma lâmina. General. A palavra ecoou no salão, e cada sílaba parecia pesar mais do que todos os comentários lançados contra mim até aquele momento. Senti, sem precisar olhar, o impacto que aquilo teve nos rostos ao meu redor. Paulo, que ainda segurava o copo, baixou-o lentamente sem beber, e sua expressão vacilou entre a confusão e a incredulidade. Helena piscou mais rápido que o normal, como se tentasse recompor uma postura que já não se sustentava. Alguns parentes, especialmente os mais jovens, se remexeram nas cadeiras desconfortáveis por não saberem se deviam aplaudir, sorrir ou permanecer imóveis. Era como se, em questão de segundos, a hierarquia invisível daquela mesa tivesse sido reescrita e todos eles estivessem tentando compreender a nova ordem. Levantei-me com calma, devolvendo a continência com igual rigor. Não havia pressa naquele gesto. Cada segundo contava, porque cada segundo era uma lição silenciosa. Ao baixar a mão, apertei a dele com firmeza. Secretário, cumprimentei, usando o mesmo tom neutro que tantas vezes utilizei em situações oficiais. Não havia euforia no meu rosto. Apenas o reconhecimento mútuo de dois homens que se conheciam por um código que ninguém mais naquela sala parecia entender por completo. Ele se virou para os demais, fez um aceno breve de cabeça e, sem dar explicações, colocou a mão em meu ombro, apertando-o de forma amistosa, mas com a força que carrega significado. Precisava vê-lo antes de seguir viagem, disse, num tom suficientemente alto para que todos ouvissem. A frase simples
Ficou suspensa no ar como um enigma para quem não conhecia a nossa história. E eu, sem apressar nada, apenas sorri de leve, o tipo de sorriso que não se oferece a todos. Enquanto ele se afastava para cumprimentar alguns conhecidos na sala, eu voltei a me sentar. Mas nada era igual. A mesa que antes se inclinava contra mim agora se curvava em silêncio respeitoso. As conversas não retomaram imediatamente. Havia um peso novo pairando sobre todos. Alguns olhares buscavam o meu, talvez esperando uma explicação. Eu não ofereci, não precisava. O que havia sido dito e mostrado bastava para reescrever tudo o que tinha acontecido desde que cheguei. Helena mexia no guardanapo como quem tenta preencher um espaço que não sabe como lidar. Paulo, que há poucos minutos liderava a orquestra de piadas, agora evitava qualquer contato visual. Era como se cada um tentasse recalcular silenciosamente a imagem que tinham de mim. E eu, ciente de que essa era a melhor arma, permaneci quieto, degustando calmamente um pedaço de carne, como se nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer. A chegada inesperada não foi apenas a entrada de um homem respeitado na sala. Foi a introdução de uma nova realidade para todos ali. Em um instante, a narrativa construída às minhas custas se dissolveu diante de um gesto formal, de uma palavra pronunciada com convicção, de uma reverência que não se compra nem se força. E isso, mais do que qualquer resposta verbal, era o que eu queria que eles vissem. Que a rigidez que tanto zombavam não era um fardo ou uma afetação, mas uma marca que outros, fora daquele círculo doméstico, reconheciam e honravam sem precisar que eu dissesse uma única palavra. Ele não se limitou à formalidade da saudação. Após o aperto de mão e a breve frase que já havia virado o clima da sala de cabeça para baixo, o secretário de Defesa, ainda com a postura impecável, voltou a me encarar com um olhar que carregava mais do que simples cordialidade. Havia ali o respeito silencioso de quem testemunhou, ou ao menos conhecia a fundo, episódios que a maioria dos presentes jamais poderia imaginar. O silêncio prolongou-se por alguns segundos, e se para eles aquele intervalo parecia constrangido, para mim era apenas o compasso natural de quem não tem pressa de reafirmar a autoridade. Ao redor, todos pareciam atentos demais, como se temessem perder uma palavra ou gesto que explicasse o que estavam vendo. Ele se voltou para a mesa, apoiou levemente a mão no encosto da cadeira vazia ao meu lado e, com a voz grave e controlada, falou o suficiente para que cada pessoa ouvisse claramente. Senhores, este homem que vocês têm aqui já esteve em lugares onde metade de nós não teria coragem de pisar. E quando pisasse não teria forças para permanecer em pé. Uma frase curta, mas cada palavra soou como uma sentença que atravessava a memória recente de risos e comentários depreciativos. Não era um elogio vazio, desses que se distribuem em cerimônias para manter aparências. Era um reconhecimento real, vindo de alguém que não desperdiça palavras. Senti os olhares mudarem imediatamente. Não era apenas constrangimento. Era a mistura de surpresa e redescoberta, aquele momento em que a imagem que se tinha de alguém se dissolve para dar lugar a outra, muito maior e mais complexa. Helena, que até pouco antes me incentivava a relaxar e a não levar as coisas tão a sério, agora mantinha os olhos fixos no prato, mexendo a comida sem realmente comer. Paulo, cuja segurança vinha do apoio da plateia, parecia ter perdido a base. O homem que liderava a série de piadas agora mantinha os ombros levemente tensos e seu sorriso havia sumido por completo. O secretário continuou, não como quem precisava justificar minha presença, mas como quem contava a verdade a um público que até então vivia na ignorância. Eu conheci este homem em um momento em que a palavra impossível não era apenas uma figura de linguagem. Ele a arrancou de uma situação onde tudo apontava para o fracasso, salvou vidas sem buscar aplausos, e quando a poeira baixou, voltou para casa como se tivesse feito apenas o que era certo. Esse é o tipo de pessoa que hoje raramente encontramos. As palavras carregadas de autenticidade não eram ditas para me enaltecer gratuitamente. Ele estava, na verdade, corrigindo uma injustiça silenciosa e, ao mesmo tempo, entregando àquela mesa uma lição que ninguém esqueceria. Eu sabia que essas memórias não eram de domínio público,
Muito do que vivi e executei jamais constou em relatórios acessíveis a civis, mas havia alguns como ele que tinham autorização para conhecer detalhes. E naquele momento, percebi que ele havia decidido abrir uma pequena fresta para que minha família visse um fragmento desse passado. Não um relato heróico e cheio de cores, mas o suficiente para mudar o peso do meu nome naquelas paredes. Enquanto ele falava, reparei nos mais jovens que me olhavam com um misto de curiosidade e incredulidade. Talvez até aquele dia me vissem apenas como um homem rígido, alguém que insistia em pontualidade e postura em ocasiões que para eles não exigiam tanto. Mas agora, essa rigidez ganhava outra dimensão. Era a mesma disciplina que me permitira atravessar situações que eles jamais viveriam. Quando o secretário terminou, colocou novamente a mão no meu ombro, num gesto firme, que não era de afeto superficial, mas de reconhecimento igualitário. General, é sempre uma honra revê-lo. A última palavra ecoou no silêncio absoluto. Honra. Ela tinha um peso que nenhuma piada poderia anular. Ele se afastou, conversou brevemente com alguns parentes mais velhos, que pareciam conhecê-lo de vista, e depois despediu-se com a mesma solenidade com que havia entrado. O som das botas diminuindo no corredor parecia marcar o fim de um capítulo e o início de outro. A porta se fechou, e o silêncio permaneceu por alguns instantes, como se todos ainda tentassem absorver o que tinha acabado de acontecer. Eu me sentei novamente, ajustei o guardanapo e retomei a refeição com calma, como se nada tivesse saído do curso natural do almoço. Mas sabia, pela forma como ninguém ousava retomar o tom anterior, que a mudança havia sido definitiva. As conversas seguintes começaram hesitantes, fragmentadas, até que alguém comentou sobre o vinho, outro sobre a sobremesa, e pouco a pouco o clima foi se recompondo, mas de forma diferente. Não havia mais espaço para o coro de risadas às minhas custas. Não havia mais piadas sobre minha disciplina ou postura. A hierarquia invisível que sempre se instala em qualquer grupo havia sido redefinida diante de todos. Olhei para cada rosto, um por um, não com arrogância ou desejo de vingança, mas com a frieza calculada de quem sabe que, às vezes, a melhor resposta é aquela que não se planeja dar, porque ela chega de fora, de maneira incontestável. E enquanto cortava calmamente o próximo pedaço de carne, percebi que aquele momento de reconhecimento não havia apenas silenciado as provocações, havia imposto a todos a compreensão de que, para alguns homens, a rigidez que tanto zombam não é um defeito a ser corrigido, mas a espinha dorsal que sustenta quem eles são, dentro e fora da mesa. O momento em que a porta se fechou atrás do secretário não devolveu a sala ao que era antes. Não havia como. A presença dele, a reverência pública e as palavras ditas com peso e intenção haviam criado uma fenda irreparável na narrativa que até então se construía à minha volta. Eu podia sentir, como se fosse uma corrente de ar que muda de direção, que a estrutura social improvisada daquela mesa, com seus papéis e hierarquias veladas, havia se quebrado no meio, deixando cada um sem saber exatamente como se reposicionar. O burburinho que costumava preencher os intervalos entre as falas estava ausente. Ninguém mais parecia à vontade para lançar um comentário aleatório, muito menos para retomar as provocações que haviam servido de combustível minutos antes. Helena, que até pouco tempo mantinha o controle da dinâmica com observações calculadas e sorrisos sugestivos, agora se ocupava em cortar a carne no prato com um cuidado quase exagerado, como se cada fatia fosse uma fuga para não ter que levantar os olhos. Paulo, que havia se transformado no mestre de cerimônias das piadas, mantinha o corpo levemente inclinado para trás, como se quisesse se afastar de mim sem dar a impressão de que estava recuando. Seu copo de vinho continuava pela metade, esquecido, e seus dedos batiam contra a mesa num ritmo irregular, denunciando o desconforto que seu rosto tentava esconder. O restante da família, disperso em cadeiras estrategicamente afastadas umas das outras, parecia dividido entre a curiosidade e a cautela. Alguns lançavam olhares rápidos na minha direção, talvez esperando um movimento da minha parte, alguma palavra que encerrasse o que eles viam como tensão, mas eu não tinha a menor intenção de facilitar para ninguém.
Permaneci exatamente onde estava, mantendo a postura e o ritmo da refeição, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, embora cada gesto meu agora fosse observado com atenção redobrada. Era curioso assistir à forma como o silêncio se tornava incômodo para eles. Antes, quando eu optava por não responder às provocações, aquele silêncio era lido como frieza, rigidez, até arrogância. Agora, ele parecia ter outro significado, o de controle. Eu não precisava falar para conduzir o clima. Não precisava me explicar para que compreendessem que, naquele instante, a posição de cada um havia mudado. Era como se o peso da reverência que haviam presenciado pairasse sobre a mesa, lembrando-os de que a imagem que tinham de mim até poucos minutos antes estava incompleta, distorcida e, pior para eles, exposta como injusta. Em uma tentativa tímida de quebrar o gelo, Marcelo comentou algo sobre o churrasco, elogiando o tempero e perguntando se todos estavam satisfeitos. Foi uma manobra desajeitada, típica de quem busca a normalidade à força. Alguns assentiram, outros murmuraram respostas curtas, mas a conversa não ganhou fôlego. Era como se todos ainda estivessem processando a cena do secretário, interrompendo o almoço para me saudar. A quebra de clima não era apenas social, era interna, um deslocamento invisível que obrigava cada um a reconsiderar o que sabia, ou achava que sabia, sobre mim. Não que eu precisasse dessa validação. Minha vida inteira, dentro e fora da farda, sempre foi guiada por um código de conduta que independe da opinião dos outros. Mas havia algo de satisfatório em ver que a correção dessa percepção não veio de mim, e sim de uma figura que eles não poderiam desacreditar ou relativizar. Um parentesco próximo pode ser ignorado, um colega pode ser subestimado, mas a palavra de uma autoridade como aquela não é facilmente descartada. E eles sabiam disso. A comida continuava a ser passada de um lado para o outro, mas agora sem o entusiasmo inicial. O ato de se servir parecia mecânico, quase protocolar. As conversas se mantinham em volumes baixos, como se todos estivessem com medo de atrair para si a atenção que até pouco tempo era reservada a mim. E eu observava cada um, não com o olhar inquisitivo que esperam de um militar, mas com a calma de quem sabe que a guerra já foi vencida sem que precisasse disparar um único tiro. Helena, talvez sentindo o peso do próprio silêncio, tentou puxar um assunto neutro, falando sobre o aniversário de um primo distante e sobre a possibilidade de reunir a família novamente em breve. Sua voz soava diferente, mais contida, como se cada palavra passasse antes por um filtro interno que evitava qualquer deslize. Era quase cômico perceber que, depois de tanto falarem sobre minha rigidez, eles próprios agora mediam cada movimento, cada frase, cada olhar. A quebra no clima não foi apenas momentânea. Ela plantou algo mais profundo. Eu podia ver nos rostos que a lembrança daquele momento se prolongaria muito além daquele almoço. A imagem deles rindo e zombando já não seria lembrada com leveza, porque viria acompanhada da memória incômoda de terem sido interrompidos e reposicionados diante de todos. Isso, mais do que qualquer resposta direta que eu pudesse ter dado, seria a verdadeira marca deixada naquele dia. Continuei a refeição até o fim. Participei das conversas pontuais com a mesma educação com que sempre tratei qualquer um ali, mas sem me oferecer como âncora para o retorno ao antigo clima. Eu sabia que, para que essa mudança se consolidasse, era preciso manter o peso do que havia acontecido vivo na mente deles. E a melhor forma de fazer isso era não dissipar o silêncio e a postura que o secretário havia, involuntariamente, reforçado. Quando o café foi servido, percebi que Paulo tentou, por um breve instante, recuperar alguma iniciativa. Fez um comentário sobre como certas visitas são surpreendentes, olhando para mim como quem espera cumplicidade. Eu apenas sorri, sem responder, e voltei a mexer o açúcar na xícara. Esse gesto simples foi suficiente para encerrar qualquer tentativa de restabelecer o terreno perdido. A mesa que antes se alimentava do riso fácil e da provocação constante, agora se sustentava numa cautela quase cerimonial. O clima estava quebrado no meio,
e nada que fizessem naquele dia seria capaz de colar as partes novamente, porque no fundo eles sabiam. A partir daquele momento, qualquer palavra dita sobre mim, seja em tom de brincadeira ou crítica, viria acompanhada da lembrança de um homem em uniforme entrando pela porta, interrompendo tudo e me saudando com a mais alta deferência. E isso por si só já era uma vitória que eu não precisava proclamar. Bastava, como sempre fiz, manter-me em silêncio e deixar que os fatos falassem por mim. Aquele peso denso que pairava no ar depois da saída do secretário de Defesa não se dissipou de imediato, e eu sabia que não deveria. Em ambientes assim, o silêncio prolongado é mais eficiente do que qualquer discurso, porque ele se infiltra na mente dos presentes e os obriga a revisitar cada palavra e cada gesto anteriores, confrontando-os com a realidade que acabaram de testemunhar. Mas o destino, ou talvez a própria dinâmica social, ainda me reservava mais um movimento naquele tabuleiro. Eu havia acabado de repousar a xícara de café na mesa quando ouvi novamente o som dos passos, não tão firmes quanto antes, mas ainda carregando aquela cadência que nunca é acidental. O secretário havia voltado, a porta foi aberta com calma e ele entrou, agora sem o mesmo formalismo da chegada inicial, mas com uma presença que continuava impondo respeito. Havia conversado rapidamente com alguém no corredor e, ao retornar, parecia trazer consigo algo que considerava não apenas oportuno, mas necessário. Aproximou-se de mim e, antes que eu me levantasse, fez um gesto para que permanecesse sentado. Colocou a mão sobre meu ombro, inclinou-se ligeiramente e falou num tom que, embora mais baixo que o anterior, ainda era perfeitamente audível para quem estivesse prestando atenção, e eu sabia que todos à mesa estavam. Eu me lembrava de você como alguém que fazia o trabalho de 10 homens e levava o crédito de nenhum. Hoje vejo que isso não mudou. Foi uma frase curta, mas que carregava um universo de significados. Ao dizê-la, ele não apenas reconhecia meus feitos do passado, como também lançava um comentário indireto sobre o presente, sobre o modo como eu era tratado naquele ambiente até minutos antes. Não foi necessário que explicasse. A inteligência de quem o ouvia era suficiente para entender o recado. E o recado não era só para mim. Olhei para ele e percebi que, por trás da formalidade militar, havia também um traço de cumplicidade. Talvez tivesse notado, logo ao entrar pela primeira vez, a forma como os outros me tratavam, e agora sentia que precisava deixar claro diante de todos que havia um contraste gritante entre aquela postura e o que eu realmente representava. Não respondi de imediato. Deixei que o peso das palavras se instalasse completamente no ar. Então, apenas inclinei a cabeça em sinal de reconhecimento. Ele endireitou a postura e olhou ao redor, como se fizesse questão de encontrar os olhos de cada pessoa. Vocês têm aqui um homem que serviu com honra e que, se quisesse, poderia estar em qualquer lugar do mundo sendo recebido como convidado de honra. Não esqueçam disso. Não havia raiva na voz dele, tampouco tom de acusação, mas havia firmeza. Era um lembrete, e lembretes assim não costumam ser esquecidos. Que eu observei as reações sem disfarçar. Helena estava mais pálida, talvez por perceber que não tinha mais qualquer controle sobre o rumo daquela narrativa. Paulo mantinha o rosto virado para o prato, mas seus dedos apertavam o guardanapo com força, denunciando o desconforto. Marcelo, que havia rido com gosto das provocações iniciais, agora parecia procurar uma posição confortável que não existia. O secretário, satisfeito com o que havia dito, deu um último aperto no meu ombro, mais leve dessa vez, e se despediu, agora de forma definitiva. Os passos se afastaram, e quando o som se perdeu no corredor, o silêncio voltou a dominar. Mas já não era o mesmo silêncio constrangido de antes. Era um silêncio de resignação, o tipo que surge quando todos entendem que não há mais terreno para disputa. A partir desse ponto, qualquer tentativa de retomar a antiga dinâmica estava condenada ao fracasso. As conversas que se seguiram foram breves, quase burocráticas, girando em torno de assuntos neutros como sobremesas, clima e eventos futuros, mas sem que ninguém ousasse me envolver em comentários jocosos. Eu continuava ali, presente e calmo, aproveitando cada gole de café como se fosse parte de um ritual, enquanto mentalmente registrava cada mudança de postura.
Não era apenas o fato de ter recebido reconhecimento público de uma figura como aquela que havia alterado o cenário. Era o modo como esse reconhecimento fora construído. Primeiro com a entrada solene, depois com a saudação formal, e agora com esse diálogo breve, mas direto, que transformava todo o ambiente em um espaço de reflexão forçada. Eles não poderiam mais fingir que não sabiam. E essa é a diferença crucial. Ignorância se pode alegar, omissão depois de ver e ouvir não. Eu não precisava que ninguém viesse se desculpar. Não buscava palavras de arrependimento, nem gestos conciliatórios. Meu objetivo, se é que havia um, era simplesmente manter-me fiel a quem sempre fui e deixar que a verdade encontrasse seu caminho. E naquele dia, a verdade entrou pela porta 2 vezes, caminhou até mim e se fez ouvir por todos, sem que eu precisasse mover uma peça sequer no tabuleiro. Quando os pratos da sobremesa começaram a ser recolhidos, percebi que Helena, ainda evitando meu olhar, perguntou a Marcelo sobre algo que aconteceria na empresa dele, numa tentativa de puxar a conversa para longe do que havia acontecido. Paulo, por sua vez, pediu mais café, talvez para ter algo para fazer com as mãos. Eu, no entanto, continuei ali, sereno, com a convicção de que, mesmo que nunca fosse dito abertamente, todos sabiam que aquele almoço jamais seria lembrado pelo tempero da comida ou pela sobremesa servida. Ele ficaria marcado como o dia em que o riso coletivo se quebrou e foi substituído pelo silêncio que só a verdade impõe. E para mim, isso já era suficiente. Quando a porta se fechou pela última vez atrás do secretário de defesa e o som de suas botas se perdeu no corredor, o espaço que restou na sala não foi ocupado por palavras, mas por um silêncio quase tangível. Não era o mesmo silêncio constrangido que havia se instalado quando ele apareceu pela primeira vez, nem tampouco aquele breve intervalo entre as piadas e a expectativa de uma reação minha. Este era diferente. Era um silêncio que impunha respeito, que reorganizava mentalmente cada lugar à mesa, que forçava todos a reconsiderarem o que haviam dito, rido ou insinuado desde o momento em que eu chegara. Ninguém precisava dizer nada para que todos soubessem que a configuração social daquele almoço havia sido permanentemente alterada. Eu continuei onde estava, sentado na mesma cadeira lateral que horas antes havia sido escolhida estrategicamente para me deixar à margem do centro da conversa. A diferença era que, agora, essa posição já não representava afastamento ou inferioridade. Pelo contrário, parecia um posto de observação elevado, de onde eu podia ver claramente como cada um tentava se recompor. Helena, que sempre se orgulhou de conduzir as reuniões familiares com uma habilidade quase teatral, estava mais baixa na cadeira, o queixo próximo do peito e os olhos fixos no prato, como se mastigar lentamente fosse suficiente para esconder a perda de controle sobre o ambiente. Paulo, outrora tão disposto a lançar provocações, não só evitava meu olhar, como também mantinha a boca fechada, o corpo levemente voltado para o lado oposto ao meu, como se criar um ângulo físico fosse capaz de apagar a lembrança do que dissera. Marcelo, o anfitrião, tentava retomar um clima de normalidade, perguntando se todos haviam provado a sobremesa ou se queriam mais vinho. Mas a voz soava diferente, sem aquela despreocupação de antes, como se cada frase fosse medida para não parecer fora de lugar. As respostas vinham rápidas e curtas, de pessoas que falavam apenas para cumprir um papel, sem real intenção de criar conversa. O som dos talheres batendo nos pratos parecia mais alto do que o normal, e o leve arrastar das cadeiras quando alguém se acomodava melhor soava como um ruído invasivo num ambiente onde tudo estava suspenso. Não havia pressa em mim. Continuei tomando meu café, mexendo a colher devagar, sem olhar para o relógio ou para a porta. Eu sabia que aquele era o momento em que a lição se consolidava, não porque eu quisesse ensinar algo, mas porque era inevitável que todos internalizassem o que tinham visto. Uma autoridade máxima entrando, interrompendo, reverenciando e, por fim, declarando publicamente respeito e reconhecimento a um homem que eles haviam reduzido a um personagem alvo de piadas. Essa imagem, por mais que tentassem varrer da memória, estava impressa de forma definitiva. Aos poucos,
Alguns começaram a se levantar, alegando compromissos, horários, responsabilidades. Não era o fim natural de um almoço de domingo, que costuma se alongar em conversas e risos. Era uma retirada discreta, como se precisassem sair para processar tudo longe dali. Helena disse que precisava ligar para um amigo que estava hospitalizado. Paulo mencionou algo sobre revisar uns papéis para o dia seguinte. Marcelo, ainda tentando manter a postura de bom anfitrião, insistiu para que ficassem mais, mas não convenceu ninguém. Quando a mesa começou a esvaziar, eu me levantei. Não com pressa, mas com aquela mesma cadência que sempre usei para encerrar uma reunião militar. Sem palavras em excesso, sem prolongar o inevitável. Peguei meu paletó no encosto da cadeira, vesti com calma e, antes de sair, olhei uma última vez para o cenário. Os pratos ainda sobre a mesa, alguns guardanapos amassados, taças pela metade, e no centro, um espaço vazio, como se ali ainda estivesse o peso simbólico do momento que havia mudado tudo. Marcelo me acompanhou até a porta, agradeceu por eu ter vindo e disse que esperava me ver mais vezes. Assenti com um sorriso educado, mas sem promessas. Eu sabia que ele, como todos os outros, ainda estava tentando encontrar as palavras certas para reorganizar a história daquele dia na própria cabeça. Ao atravessar o portão, senti o ar fresco do lado de fora e a luz da tarde me envolver. No caminho até o carro, percebi que não havia raiva em mim. Não guardava rancor do que havia sido dito antes. Na minha vida, aprendi que a opinião dos outros é como o vento. Muda de direção sem aviso e só causa estrago se você deixa que afete sua rota. O que me importava era ter saído dali exatamente como entrei. Com a mesma postura, a mesma disciplina e agora com a confirmação de que, mesmo entre aqueles que acham que conhecem sua história, sempre há espaço para lembrá-los de que algumas trajetórias não podem ser diminuídas. Quando liguei o motor, olhei pelo retrovisor e vi alguns deles na janela, me observando. Talvez ainda tentassem entender o que, de fato, havia acontecido. Talvez pensassem no que diriam se me encontrassem de novo, ou no que evitariam dizer. Eu sabia que não precisava me preocupar com isso. O almoço terminara, mas a lição que pairava sobre aquela mesa permaneceria. E a ordem que o secretário havia imposto sem perceber, a ordem invisível que recolocou cada um em seu devido lugar, continuaria ali, mesmo depois que todos tivessem ido embora. Engatei a marcha e segui sem pressa, deixando para trás a casa e o eco de um silêncio que, para mim, sempre foi mais poderoso do que qualquer palavra.